Você já ouviu a história da Chapeuzinho Vermelho 100 vezes. Menina inocente, lobo faminto, caçador heróico aparece para salvar o dia. É a história infantil perfeita, certo? Mas e se eu te dissesse que a Chapeuzinho Vermelho original foi forçada a comer a carne da própria avó? E que esse detalhe nem é a parte mais perturbadora. Antes de prosseguirmos, peço que se inscreva no canal, deixe seu gostei e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Hoje estamos descobrindo a verdade brutal por trás dessa história de Ninar. Como um conto de sobrevivência feminina, foi deliberadamente reescrito em uma arma de controle social. E por que a versão que você conhece foi criada para esconder algo muito mais sinistro do que qualquer lobo? O conto que você conhece hoje é uma fraude higienizada, um encobrimento deliberado que começou nas cortes reais da França e continuou pelos berçários vitorianos. Mas antes de Charles Perrault colocar a pena no papel em 1697, antes dos irmãos Grimm coletarem seus famosos contos de fadas, essa história existiu por séculos nas vilas e fazendas da Europa medieval. E nessas versões originais, aquelas que chamam de A História da Avó, a verdade é muito mais perturbadora do que qualquer coisa que lhe contaram. Imagine uma camponesa, com não mais de 12 ou 13 anos, caminhando pela floresta para visitar a avó. Ela é apenas uma garota da vila, inteligente e autossuficiente. Porque na sociedade camponesa medieval, você tinha que ser. Em um mundo onde a fome podia atacar a qualquer momento, onde doenças dizimavam aldeias inteiras, onde não havia aplicação da lei para proteger o povo comum, a astúcia não era apenas uma virtude. Era sua principal ferramenta de sobrevivência. Estas não eram crianças mimadas ouvindo histórias de Ninar. Eram jovens que tinham visto a morte, que entendiam que o mundo era brutal e implacável. Quando ela chega à cabana da avó, encontra o que parece ser sua avó deitada na cama, chamando-a para mais perto. Mas algo está errado. A voz é muito grave. A forma sob os cobertores muito grande. Mas é aqui que a história toma seu primeiro rumo horrível. A figura na cama não é a avó dela. É um bisou. O que os camponeses franceses chamavam de lobisomem. Você tem que entender, isso não era apenas um monstro de livro de histórias. Entre 1520 e 1630, 30 mil pessoas foram executadas como lobisomens apenas na França. O pânico dos lobisomens que varreu a Europa rural era muito real. Famílias inteiras, como os Gandilon, foram queimadas na fogueira. Homens como Peter Stump foram amarrados a rodas e despedaçados com pinças em brasa antes de serem decapitados e queimados. Em 1573, Gilles Garnier foi queimado vivo, após confessar sob tortura ter matado e comido crianças como um lobo. O bisou nesta história não era uma fantasia. Era um reflexo aterrorizante dos julgamentos reais, onde pessoas eram torturadas até confessarem que se transformaram em lobos e devoraram crianças. E no conto, o bisou já matou a velha. Não apenas a matou, ele a esquartejou, preparou sua carne como comida e drenou seu sangue em uma garrafa como vinho. E então vem o momento que os estudiosos tentaram enterrar por 300 anos. O lobo disfarçado de avó oferece à menina uma refeição. Coma um pouco de carne, minha querida, diz ele. Beba um pouco de vinho. A menina, faminta de sua jornada, aceita. Ela come a carne. Ela bebe o sangue. E enquanto o faz, um gato observando do canto fala. Sim, nestes contos antigos, animais podiam falar e lhe contam a verdade devastadora. Você está comendo a carne da sua avó e bebendo o sangue dela. Isso não era uma metáfora. Isso não era simbolismo. Isso era o horror cru e sem filtro que os camponeses medievais contavam aos seus filhos ao redor do fogo. A menina tinha sido enganada para cometer canibalismo, para consumir sua própria avó. A brutalidade visceral desta cena é tão perturbadora que quando o folclorista Bruno Bettelheim a encontrou séculos depois, ele a descartou como vulgar e recusou-se a incluí-la em sua análise. Ainda hoje, a maioria dos estudiosos ignora este elemento, desconfortáveis demais com suas implicações para examinar o que realmente significava. Mas essa não é a única coisa que os estudiosos esconderam. O próximo detalhe é ainda mais explosivo.
o momento em que a própria garota vira o jogo. Após essa refeição macabra, após o lobo se revelar e ameaçar devorá-la também, a camponesa não grita por socorro. Ela não espera por um caçador para salvá-la. Ela salva a si mesma. O lobo amarrou um fio de lã no pé dela, mantendo-a cativa na cama. Ele está confiante em seu controle, certo de que sua presa não pode escapar, mas a menina é mais inteligente do que ele imagina. Ela emprega o que os estudiosos delicadamente chamam de um ardil escatológico. Ela diz a ele que precisa se aliviar, que deve ir lá fora na latrina. Não é um plano de fuga glamouroso. Não é coisa de filme da Disney, mas é brilhante em sua simplicidade. O lobo, relutante, mas não querendo sua refeição suja, permite que ela saia da cama enquanto ainda segura o fio. Ele acredita que a tem em uma coleira da qual ela não pode escapar. Mas no momento em que ela chega lá fora, ela não apenas corre. Isso seria óbvio demais, fácil demais para ele sentir a folga no fio. Em vez disso, ela pega aquele fio de lã e cuidadosamente o amarra a uma enorme ameixeira. A genialidade desse movimento é que a árvore fornece resistência. Uma tensão que faz parecer que ela ainda está lá, ainda presa. Então, e só então, ela corre. O lobo, sentindo a tensão contínua no fio, acredita que ela ainda está lá, ainda sob seu controle. Quando ele começa a suspeitar, quando ele chama e não obtém resposta, quando ele corre para fora e encontra apenas uma árvore na ponta de seu fio, ela já está em casa, segura atrás de portas trancadas, tendo enganado a própria morte através de pura astúcia. Este final, uma jovem camponesa derrotando um predador sobrenatural através da inteligência e do engano, foi o coração da história por séculos. Não há salvador masculino, nenhuma figura de autoridade para protegê-la, nenhuma intervenção mágica, apenas uma garota inteligente que se recusa a ser vítima de qualquer um. A moral não era sobre obediência ou ficar no caminho. Era sobre sobrevivência. Era sobre usar sua inteligência quando a força falhasse. Era uma história que ensinava às jovens que, quando confrontadas com um predador, você não espera pelo resgate, você resgata a si mesma. No entanto, a verdadeira questão é esta. Quando o conto mudou do triunfo de uma garota sobre a morte para uma tragédia banhada em sangue? E quem tinha a ganhar ao reescrever o destino dela? Tudo mudou em 1697, quando Charles Perrault, um intelectual burguês rico que serviu na corte de Luís XIV, decidiu coletar e melhorar esses contos camponeses para a aristocracia parisiense. Mas Perrault não estava interessado em preservar o folclore. Ele tinha uma agenda, e essa agenda transformaria fundamentalmente a Chapeuzinho Vermelho de um conto de empoderamento feminino em uma arma de controle social. A primeira coisa que Perrault adicionou foi o próprio capuz vermelho. Esta não era uma escolha de moda inocente. A cor vermelha na França do século XVII carregava significados específicos e carregados. Pecado, sensualidade, maturidade sexual. Até o próprio diabo. Na linguagem dos símbolos que a aristocracia entendia perfeitamente, vermelho significava perigo, significava sexualidade, significava uma garota que havia cruzado o limiar da inocência para o conhecimento. Ao marcar a garota com esse farol carmesim, Perrault a transformou de uma camponesa anônima em um alvo marcado. Uma garota cuja própria aparência sugeria que ela estava procurando problemas. O capuz tornou-se uma letra escarlate antes mesmo de Hawthorne conceber o termo. Mas a mudança mais devastadora de Perrault foi no final. Antes de matá-la, a natureza predatória do lobo torna-se assustadoramente explícita. Ele dá tapinhas na cama ao seu lado e diz a ela: "Coloque o bolo e o pote de manteiga sobre a caixa de pão e venha deitar comigo." A menina obedece. Ela se despe e sobe na cama com o lobo. A violência sexual desta cena teria sido inconfundível para o público de Perrault. Esta é uma garota sendo comandada a se despir e se juntar ao seu predador na cama. É só então, quando ela está mais vulnerável nua na cama com seu predador, que ele a devora. Perrault não apenas retirou a fuga da menina,
Ele adicionou uma cena de submissão explícita e predação sexualizada. Em sua versão, o lobo simplesmente a come. Fim. Sem resgate, sem inteligência, sem sobrevivência, apenas morte. E então, para tornar suas intenções cristalinas, Perrault adicionou algo que o original nunca teve. Uma moral explícita que revela o verdadeiro propósito de sua revisão. Crianças, escreveu ele, especialmente jovens senhoritas atraentes e bem-educadas, nunca devem falar com estranhos, pois, se o fizerem, podem muito bem fornecer o jantar para um lobo. Mas então ele vai além, explicando que os lobos mais perigosos são os gentis, que são encantadores, quietos, educados, despretensiosos, complacentes e doces, que perseguem mulheres jovens em casa e nas ruas e as seguem até suas casas e seus aposentos. Perrault estava escrevendo numa época em que as mulheres começavam a ganhar acesso à educação, quando as rígidas estruturas sociais da aristocracia mostravam rachaduras. Os salões de Paris estavam cheios de mulheres educadas discutindo filosofia, literatura e política. As forças conservadoras estavam aterrorizadas de que mulheres independentes e educadas minassem toda a ordem social. Havia até uma expressão francesa, ele a vu le loup, literalmente ela viu o lobo, que todos entendiam significar que uma garota havia perdido a virgindade. A Chapeuzinho Vermelho de Perrault não era um conto de advertência sobre segurança na floresta. Era uma parábola ameaçadora sobre a sexualidade feminina, projetada para aterrorizar as jovens à submissão. A mensagem era brutalmente clara. Se você se desviar do caminho do comportamento adequado, se envolver com homens fora das estruturas sociais aprovadas, se permitir ser educada ou independente, você será devorada e a culpa será sua. Ninguém vai te salvar porque você não merece ser salva. A remoção da agência da heroína foi deliberada, calculada e cruel. Transformou uma história de esperteza feminina em um aviso sobre a sexualidade feminina, uma celebração da astúcia em uma punição pela curiosidade. Se você acha que a versão da corte francesa era distorcida, espere até ouvir o que os alemães fizeram, onde a história toma um rumo mais sombrio e até a lâmina do caçador se torna uma arma de autoridade. Um século depois, os irmãos Grimm pegaram a versão já corrompida de Perrault e a transformaram novamente. Desta vez para servir aos valores da classe média alemã emergente durante o que os historiadores chamam de período Biedermeier. Para contextualizar, essa foi uma era entre 1815 e 1848, quando a Alemanha, recuperando-se das guerras napoleônicas, voltou-se para dentro. O movimento Biedermeier valorizava a domesticidade, a ordem, papéis sociais claros e, acima de tudo, a obediência à autoridade. A arte e a literatura desse período focavam no lar, na família e nos valores confortáveis da classe média. Pinturas retratavam cenas domésticas aconchegantes. Os móveis tornaram-se práticos em vez de ornamentados, e as histórias enfatizavam a instrução moral sobre o entretenimento. Então, os Grimm não estavam apenas coletando folclore. Eles estavam ajudando a construir uma identidade cultural alemã unificada baseada nesses ideais sociais muito específicos. Os Grimm introduziram um personagem completamente novo, o caçador. Essa figura de autoridade masculina chega no último momento, abre a barriga do lobo e tira tanto a Chapeuzinho Vermelho quanto sua avó, milagrosamente vivas e ilesas. Na superfície, isso parece misericórdia, parece bondade. Mas olhe mais de perto o que essa mudança realmente realiza. O caçador não é apenas um lenhador qualquer. Na sociedade alemã da época dos Grimm, a palavra que usavam, Jäger, carregava um significado adicional. Estes eram frequentemente a aplicação da lei local, representantes da autoridade estatal e da ordem patriarcal. O caçador representava o braço protetor do Estado, o patriarca benevolente que salvaria mulheres e crianças inocentes do perigo, desde que permanecessem inocentes, desde que seguissem as regras. Ao fazer do caçador o herói, os Grimm transformaram a história de uma sobre astúcia pessoal para uma sobre proteção institucional.
A mensagem muda de seja esperta o suficiente para se salvar, para obedeça às regras e a autoridade masculina a protegerá. Ainda mais reveladora é a instrução moral explícita que os Grimm adicionaram no início. A mãe avisa a Chapeuzinho Vermelho para ficar no caminho, uma diretriz que funciona em múltiplos níveis. Literalmente significa não vagar na floresta perigosa. Metaforicamente, significa não se desviar das normas sociais. Não desafie a autoridade. Não saia do seu papel prescrito como filha obediente. O caminho torna-se um símbolo para as estreitas restrições do comportamento feminino aceitável na sociedade Biedermeier. Mas é aqui que os irmãos Grimm revelam algo fascinante, quase apesar de si mesmos. Eles incluíram um segundo final, onde a Chapeuzinho Vermelho encontra outro lobo. Desta vez, tendo aprendido a lição, ela e a avó trabalham juntas para derrotar o predador. Elas o enganam fazendo-o subir no telhado. Depois despejam água de salsichas fervidas em um cocho abaixo. Quando o lobo sente o cheiro das salsichas e se inclina, ele cai no cocho e se afoga. Em uma variação ainda mais brutal, elas enchem a barriga de um lobo com pedras pesadas para que, quando ele tente escapar, ele desmorone sob o peso e morra. Este segundo final é um vislumbre do espírito da história original rompendo. Um momento onde a agência feminina e a violência inteligente se reafirmam. É como se o conto antigo fosse poderoso demais para ser completamente suprimido, forçando seu caminho de volta à narrativa. Apesar de todas as tentativas de domesticá-lo, os Grimm não conseguiram apagar totalmente o poder do original. Ele vazou como sangue através de bandagens, mas o papel do caçador é apenas parte do quebra-cabeça. A verdadeira revelação vem quando você dá um passo para trás e traça a história através das culturas, porque um padrão oculto começa a emergir. Um padrão que muda tudo o que pensávamos saber. A supressão sistemática do poder original da Chapeuzinho Vermelho torna-se ainda mais condenatória quando você percebe que este não é um incidente isolado. Estudiosos documentaram contos semelhantes em todo o globo, classificados como ATU 333, no índice Arne Thompson Utter, e em quase todas as versões originais, a jovem protagonista feminina salva a si mesma através da esperteza e coragem. Na Itália, a La Finta Nonna, a falsa avó. Assim como a versão camponesa francesa, inclui o banquete canibalístico, a revelação horrível e, o mais importante, a fuga inteligente da menina. Quando a ogra amarra uma corda ao tornozelo dela, a menina alega que precisa usar o banheiro do celeiro. Uma vez descida pelo alçapão, ela não apenas corre, ela se desamarra, prende a corda em uma cabra e foge. A ogra, ainda sentindo a tensão na corda, acredita que tem a menina presa. Quando ela puxa a corda e encontra apenas uma cabra, a menina já se foi há muito tempo. A garota italiana mostra a mesma astúcia, a mesma recusa em ser vítima, o mesmo triunfo da inteligência sobre a força. Viaje para Taiwan, e você encontrará a tia tigre, onde um espírito tigre se disfarça de parente idosa para atacar duas crianças deixadas sozinhas em casa. O tigre devora o irmão mais novo na escuridão. A irmã mais velha, ouvindo os sons de mastigação, percebe a verdade horrível. Ela não chora. Ela não entra em pânico. Ela diz ao tigre que precisa usar o banheiro. Escapa para fora, sobe em uma árvore e, em um ato de justiça brutal, convence o tigre a abrir a boca para o que ela chama de fruta mágica. Ela despeja óleo fervente garganta abaixo, matando-o instantaneamente. Isso não é apenas fuga, é vingança. Mesmo na Alemanha, antes dos Grimm colocarem as mãos nele, há O Lobo e os 7 Cabritinhos, onde jovens cabras enganam e, em última análise, matam o lobo que comeu seus irmãos. O padrão se repete através dos continentes. Jovens vítimas, geralmente do sexo feminino, usam inteligência e engano para derrotar predadores que são fisicamente mais fortes do que elas. Essas não são coincidências. São evidências de um padrão de história universal, onde mulheres jovens confrontadas com violência predatória não esperam pelo resgate, mas arquitetam sua própria sobrevivência.
O fato de que esse elemento aparece consistentemente em culturas que não tiveram contato umas com as outras revela algo profundo. A história original, a verdadeira história, sempre foi sobre agência feminina e inteligência, triunfando sobre a predação masculina. À primeira vista, essas variações dispersas parecem peculiaridades culturais inofensivas, mas seu verdadeiro significado reside em uma conexão surpreendente com movimentos modernos. Elas que explicam por que essa história continua voltando século após século. Hoje, algo notável está acontecendo. Após 3 séculos de supressão, a verdadeira Chapeuzinho Vermelho está arranhando seu caminho de volta da cova onde Perrault e os Grimm tentaram enterrá-la. Autores, cineastas e artistas estão escavando a verdade enterrada, e o que estão encontrando está transformando o significado da história. A Companhia dos Lobos, de Angela Carter, de 1979, foi o tiro de abertura. Carter não apenas recontou o conto. Ela realizou um exorcismo literário, expulsando os demônios patriarcais que o possuíam. Sua Chapeuzinho Vermelho não se encolhe. Ela ri, assume o controle, queima a capa vermelha que Perrault forçou nela e emerge como uma mulher que é dona de sua sexualidade, seu poder e sua história. O impacto foi sísmico. Carter desenterrou o subtexto sexual e o reestruturou. A fome do lobo é desejo, e a Chapeuzinho transforma isso em sua arma. A história torna-se não sobre inocência perdida, mas poder ganho, conhecimento, escolha, perigo em seus próprios termos. Outros seguiram. A adaptação cinematográfica de Neil Jordan em 1984 transformou a floresta em um espaço de poder feminino. Luisa Valenzuela foi além. Sua Chapeuzinho Vermelho torna-se o lobo, abraçando o desejo como a própria maturidade. Little Red Cap de Carol Ann Duffy apresenta uma heroína que busca o lobo pelo que ele pode oferecer: conhecimento, poesia, experiência, antes de matá-lo ela mesma e ir embora com livros, não cicatrizes. A literatura moderna continua a rebelião. Scarlett, de Marissa Meyer, faz dela uma piloto de caça. Red Wolf, de Rachel Vincent, transforma mulheres em protetoras secretas. Hannah F. Witten reivindica a própria floresta. Mesmo programas populares como Once Upon a Time a escalam como um lobisomem. O perigo, não a vítima. Cada versão que deixa a Chapeuzinho se salvar ou se tornar o predador desafia séculos de distorção patriarcal e restaura a verdadeira essência da história, a agência feminina. Então, sim, a história foi reivindicada nos tempos modernos. Mas isso não é apenas sobre um renascimento cultural. Aponta para algo muito mais antigo, muito mais sombrio e muito mais duradouro. Uma verdade que cada tentativa de apagamento só tornou mais forte. A transformação da Chapeuzinho Vermelho de sobrevivente inteligente para vítima indefesa é um dos atos de vandalismo cultural mais bem-sucedidos da história. Por séculos, nos contaram a versão higienizada. Menina indefesa, lobo perigoso, caçador heróico. No entanto, as verdadeiras histórias nunca morrem. Elas sobrevivem em sussurros, em finais ocultos, em recontagens desafiadoras. E agora a Chapeuzinho está retornando, não como a criança obediente de Perrault, mas como ela sempre foi, afiada, cheia de recursos, não precisando de salvador. Seu poder nunca foi o capuz ou o machado. Eram seus conhecimentos. Cada reimaginação moderna fortalece essa verdade. Ela ainda está escapando, ainda sobrevivendo, ainda trilhando seu próprio caminho. Se você ama redescobrir as histórias por trás das histórias, certifique-se de se inscrever para não perder os próximos vídeos.